Geopolítica do petróleo. A geopolítica é o estudo dos fenômenos históricos que aconteceram relativamente a um certo tema. Ela tem como objetivo interpretar, analisar, conhecer guerras, conflitos, disputas territoriais, disputas ideológicas, acordos internacionais, enfim, tudo que tem a ver com um certo tema. No nosso caso, o tema é petróleo, geopolítica do petróleo. E por que é importante se estudar o petróleo geopoliticamente? Porque o petróleo não é apenas uma fonte de energia. Do petróleo a gente não extrai apenas combustíveis, gasolina, querosene de aviação, óleo diesel e outros combustíveis. Do petróleo a gente chega a centenas de outros produtos fundamentais para o desenvolvimento de um país. Não apenas dos derivados de petróleo que se obtém numa refinaria, como eu citei antes, gás liquefeito de petróleo para cocção, gasolina para automóveis, óleo diesel para caminhões e ônibus, querosene de aviação, combustível para você queimar em usinas termoelétricas, mas você consegue também os produtos farmacêuticos, cosméticos, tintas, solventes, plásticos, são milhares de produtos oriundos do petróleo. Daí a importância de se estudar o que aconteceu com a história da produção do petróleo, as brigas entre os diversos países, conflitos internacionais, e entender a importância estratégica de um país ter sob sua responsabilidade a produção do petróleo, a produção dos seus derivados, de tal forma a garantir um desenvolvimento econômico sustentável e que possa fazer com que a sua população tenha melhor qualidade de vida baseada no consumo não apenas do petróleo, mas de outras fontes de energia. Mas entender a geopolítica do petróleo é fundamental para se entender o ponto em que estamos na história da energia. Esse é o nosso tema do Papo Livre de hoje. Se você produz comida em casa, ótimo. Mas se não produz, tem que trazer. É vital para a sua sobrevivência. O mesmo se passa com petróleo. Se você tem petróleo, produz os seus derivados, sabe o que fazer com os derivados, não tem que sair à busca dele pelo resto do mundo. Precisa entender isso para a gente pensar no que é a geopolítica, os conflitos que aconteceram nesse século de lutas, conflitos, acordos para se ter o petróleo. Como eu falei na introdução, do petróleo se obtém centenas ou milhares de produtos. Olhe para o lado, olhe para o lado. Isso que você está olhando tem petróleo. Se é algo que foi pintado na tinta, se usa solvente, o solvente vem do petróleo. Se você tomou um remédio hoje, nesse remédio tinha petróleo. Se você tomou uma aspirina,
famoso AAS, ácido acetil salicílico, ele é produzido através do benzeno, que é um composto derivado do petróleo. Se você tomou banho quente, se utilizou gás, esse gás veio de um campo de petróleo. Se você usou energia elétrica, chuveiro elétrico, pode ser que essa eletricidade tenha vindo de uma usina termoelétrica que utiliza diesel ou outro combustível para gerar energia elétrica. Então o petróleo está na nossa vida o tempo todo, né? Mas a grande questão é que o grande império, os Estados Unidos, não tem o petróleo que ele necessita para o seu desenvolvimento. Em termos numéricos, aproximadamente, os Estados Unidos produzem em torno de 12 milhões de barris de petróleo por dia. Antes de falar desses números, quero lembrar que um barril de petróleo corresponde a 159 litros. Essa é a unidade que se usa no setor petróleo. Porque no início da indústria do petróleo, a gente levava o petróleo em barris. Então, um barril, 159 litros. Então, os Estados Unidos produzem em torno de 12 milhões de barris por dia de petróleo. Só que eles consomem 20 milhões de barris por dia. Significa que tem que importar 8 milhões de barris por dia para garantir o seu estilo de vida. American Way of Life. 8 milhões de barris por dia, que hoje eles importam do Canadá, da Arábia Saudita, seu grande aliado, né? Longe de ser uma democracia, né? Seu grande aliado, e outros países do Oriente Médio. Por isso que é fundamental dos Estados Unidos terem suas forças armadas no Oriente Médio para garantir a importação do seu petróleo. A China, outro grande da geopolítica do petróleo, a China produz em torno de 6 milhões de barris por dia e consome 18 milhões de barris por dia. Significa que tem que importar 12 milhões de barris por dia. Essa é a questão, da onde a China vai trazer? Do Oriente Médio, da América Latina, e os Estados Unidos vão trazer da Venezuela, da América Latina, só do Canadá, da África. Isso é geopolítica. Como que os grandes consumidores vão conseguir se abastecer do petróleo necessário para o seu desenvolvimento. A lista de consumidores são Estados Unidos, 20 milhões de barris por dia, depois China, 18 milhões, Japão, 5 milhões de barris por dia, Índia, 4, Rússia, 3, Arábia Saudita, 3, Brasil, 3 e assim por diante. Então vejam a diferença entre o consumo de petróleo dos Estados Unidos, 20 milhões de barris por dia, e do Brasil, 3 milhões de barris por dia. Mas onde estão esses hidrocarbonetos? Onde está o petróleo? Aí nós estamos falando em reserva de petróleo. Como nós vimos no vídeo sobre a origem do petróleo, o petróleo não aparece em qualquer lugar no planeta Terra. Ele aparece nas bacias sedimentares, onde ocorreram sedimentos de vegetais, animais, de sob alta pressão, condições de temperatura, várias condições geológicas. Houve uma decomposição bacteriana e se chegou ao petróleo líquido e ao gás natural, que são hidrocarbonetos mais leves, já vimos isso. E mais tarde, no vídeo sobre produção, eu vou voltar a falar sobre isso. Onde estão as reservas de petróleo? Aí que vem a história. O país com maior reserva de petróleo é a Venezuela. É isso mesmo que vocês ouviram. A Venezuela, nosso vizinho. A Venezuela tem reserva de petróleo num montante de 300 bilhões de barris.
É o país que tem mais petróleo no mundo. Não estou falando ainda da qualidade do petróleo, eu estou falando em volume de petróleo. A questão de qualidade nós vamos falar um pouco mais tarde. São hidrocarbonetos diferentes em cada campo de petróleo que você encontra. Então a Venezuela tem 300 bilhões de barris. A Arábia Saudita, 267. O Canadá, 170, grande fornecedor dos Estados Unidos. Irã, 158. Não significa que o Irã é um grande produtor, como a maioria de vocês sabe. Existe um bloqueio dos Estados Unidos à produção do Iraque, à exportação do Irã, à exportação de qualquer produto iraniano por causa da questão do acordo nuclear, né? Então, por mais que o Irã tenha reserva de petróleo, ele é mais ou menos o quarto país em volume de reserva de petróleo, ele não é o quarto maior produtor de petróleo. Ele é mais ou menos o 10º país em termos de volume produzido. Depois do Irã temos o Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Rússia, aí vem os países africanos, Líbia, Nigéria, Estados Unidos, estamos falando de reservas, Estados Unidos, Cazaquistão, China, Catar e Brasil. O Brasil com 13 bilhões de barris de petróleo. Vejam, a Venezuela tem 300 bilhões de barris de reserva e o Brasil 13. É claro que esses números são discutíveis. Por quê? Porque nós vamos falar depois sobre o pré-sal. Alguns estudiosos dizem que o Brasil tem pré-sal em todo o seu litoral, até o Nordeste, e que esse 13, na verdade, pode se transformar em quase 100 milhões de barris. Dependendo da tecnologia a ser usada, das estimativas que vão ser utilizadas, mas que nós vamos conversar sobre isso no vídeo sobre produção, exploração de petróleo. O fato é que o importante é a Venezuela é o país que tem mais petróleo no mundo. E a Arábia Saudita é o segundo país. Petróleos completamente diferentes. O petróleo da Venezuela, na famosa faixa do Orinoco, o Orinoco é um rio na Venezuela, ali tem um petróleo muito pesado. Pesado significa a composição dos seus hidrocarbonetos, a maior parte dos seus hidrocarbonetos são hidrocarbonetos mais pesados, né? E a Arábia Saudita tem petróleos mais leves. São qualidades completamente diferentes. Mas a Venezuela está junto do Império Americano. Seria muito mais fácil para os Estados Unidos trazer petróleo da Venezuela do que trazer da Arábia Saudita. Isso é geopolítica. Onde está o petróleo que eu preciso? Isso é sobre isso que nós vamos conversar. Eu vou deixar nos comentários desse vídeo alguns termos que eu acho importante vocês depois procurarem no Google, ou me perguntarem, ou procurarem saber com outros vídeos. Existe um professor de geopolítica de petróleo chamado Eli Abadi, que talvez seja a pessoa que mais conheça de geopolítica de petróleo no Brasil. Com certeza ele tem muito a falar em detalhes sobre a geopolítica do petróleo. Mas eu queria fazer alguns comentários. Lembrando que um barril é 159 litros. Muitas pessoas dizem que a indústria do petróleo começou quando Edwin Drake, Coronel Drake, furou o primeiro poço de petróleo na Pensilvânia, em 1859. É verdade que isso é um marco da indústria do petróleo, o primeiro poço de petróleo em que jorrou petróleo em um volume comerciável, né? Mas o petróleo já existia há muito tempo. Se você olhar na Gênesis, na Bíblia, capítulo 6, versículo 14, lá está escrito que o petróleo foi usado na Torre de Babel e até na Arca de Noé. Foi usado para impermeabilização da Arca de Noé. Impermeabilização, então deve ter sido um petróleo um pouco mais pesado, né? Permeabilizou a Arca de Noé. O Nabucodonosor,
ele usou o petróleo na construção dos jardins suspensos da Babilônia. Também a utilização do petróleo. No Egito, o petróleo foi usado em embalsamento de múmias. Em muitos lugares do planeta, principalmente no Oriente Médio, o petróleo ele aflorava naturalmente na superfície terrestre. Então não precisava ter os poços, você não precisava perfurar para encontrar o petróleo. Ele aflorava. Daí a facilidade de utilizar o petróleo em algumas regiões do mundo, principalmente nas regiões aí do Oriente Médio. Era fácil você encontrar petróleo. Em outros lugares é muito mais difícil, com certeza no mar é mais difícil, no pré-sal é muito mais difícil. Nós vamos ver mais tarde que você encontrar petróleo no pré-sal, você tem que furar, atravessar uma camada de quilômetros de sal, cloreto de sódio, né? Muito bem, já vimos a importância da geopolítica. São os países consumidores, principalmente Estados Unidos e China, precisando do petróleo para o seu consumo. E eles não produzem o suficiente. Tem que importar e trazer de algum lugar. A diversificação das fontes de petróleo, isso é geopolítica. Da onde eu vou trazer o petróleo? Se você é presidente dos Estados Unidos, vai trazer da onde o seu petróleo? Do Oriente Médio, do Canadá, da Venezuela, da África, da Ásia Central, do Azerbaijão, do Brasil, do pré-sal. Isso é geopolítica. Da onde eu vou trazer? Onde é mais fácil eu trazer? Onde eu não preciso colocar minhas forças armadas para garantir a obtenção desse petróleo. Existem algumas datas fundamentais para a gente entender a história da dominação do setor petróleo pelas grandes empresas multinacionais, até chegar hoje em que grandes empresas nacionais, estatais, dominam o setor petróleo. Guardem a data, 28 de agosto de 1928, reunião no castelo de Achnacarry, na Escócia. 3 investidores do setor petróleo se reuniram ali. Um holandês, representante da Shell, um americano, representante da Standard Oil, futura Exxon, e o inglês, representante da futura BP, British Petroleum. E fecharam um grande acordo sobre o mercado de petróleo. Ficou conhecido como o Acordo de Achnacarry. É aí que começa o cartel das irmãs do petróleo. 3 se reuniram, definiram preços a serem cobrados, regiões de produção, como ia ser a concorrência, entre aspas, entre eles. Depois, a essas 3 se juntaram 4 e se chegou àquele grupo conhecido como as 7 irmãs do petróleo, que são Shell, Exxon, BP, Mobil, Chevron, Gulf e Texaco. Hoje já não existem essas 7. Algumas se juntaram, fizeram uniões, uma adquiriu parte da outra, mas na história do petróleo, na dominação, na exploração do petróleo do Oriente Médio e da África e também na América Latina, essas 7 irmãs estavam encabeçando essa exploração. Outro acordo fundamental para entendermos a geopolítica do petróleo é o acordo de Sykes-Picot, chamado Tratado de San Remo. Sykes-Picot foi quando a França e a Grã-Bretanha, daí os nomes da Grã-Bretanha é o Sykes e da França o Picot. Eles dividiram o Oriente Médio quando viram que o antigo Império Otomano estava sendo destruído. Isso em 1916, no meio da Primeira Guerra.
Essa divisão do Oriente Médio foi feita sem qualquer conversa ou consulta aos povos que habitavam aquela região. Foram criadas fronteiras arbitrárias, e vocês sabem o que então aconteceu mais tarde, durante décadas e décadas, as brigas internas de Iraque, Irã, Emirados, Kuwait, Catar, as brigas entre esses países que tiveram as suas fronteiras definidas durante a Primeira Guerra Mundial no Acordo de Sykes-Picot entre França e Grã-Bretanha. Tem uma série de nacionalizações que eu não quero falar aqui, porque eu não quero falar horas e horas, porque são coisas que você depois pode procurar pouco a pouco. Nacionalização do Canal de Suez pelo presidente Nasser, do Egito, em 1956. Nacionalização do petróleo, em 51. Foi revolta contra a British Petroleum. Nacionalização do petróleo iraquiano em 72 pelo Saddam Hussein. Vários conflitos que eu não quero ficar mencionando cada um deles, eu quero falar o pano de fundo do que acontece da geopolítica, né? Em vez de mencionar fato por fato. Isso é histórias pontuais, que cada uma delas vale um vídeo de 10, 15 minutos, que vocês podem procurar. Eu já recomendei ver o vídeo do Elie Abadi, né, vários vídeos que devem ter. Se não tiverem, me procurem, que eu mesmo falo com Elie Abadi, o professor Elie Abadi, que é o meu papa, o meu mentor da questão da geopolítica do petróleo. A guerra do Yom Kippur, em 73. Mas o que é importante? É importante que em setembro de 1960 foi formada a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Os países do Oriente Médio, mais a Venezuela, que já vimos que é o país que tem mais reserva de petróleo, se juntaram e chegaram, basta, estamos sendo explorados pelas 7 irmãs e precisamos que essa renda petrolífera seja garantidora do desenvolvimento da nossa população. Afinal de contas, se nós temos o petróleo, temos que trazer benefícios ao nosso povo. Então, a criação da OPEP em setembro de 1960 é um dos marcos importantes da geopolítica do petróleo. No final da década de 60, as 7 irmãs tinham 85% das reservas de petróleo no mundo. Em 1973, quando teve a guerra do Yom Kippur, que vocês vão procurar depois um vídeo específico sobre ela, a OPEP já detinha 70% das reservas. Hoje, as irmãs, que já não são mais 7, que houve várias fusões, incorporações entre elas, hoje elas têm menos do que 10% das reservas de petróleo. As reservas de petróleo, muito agora está com as grandes empresas estatais nacionais. Vou citar as mais importantes: Aramco, da Arábia Saudita; Gazprom, da Rússia, que é a maior empresa de gás do mundo; CNPC, da China; NIOC, do Irã, National Iranian Oil Company; PDVSA, petróleo da Venezuela; Petrobras, que está sendo destruída, mas é uma das grandes empresas mundiais; Petronas, da Malásia. Essas são grandes empresas, existem outras, mas só para lembrar que o mundo já não é mais das 7 irmãs multinacionais de petróleo, que começaram no acordo de Ashnakari, na Escócia, em 1928. Hoje as empresas estatais já são donas de grande parte das reservas mundiais. Lembrando que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, 300 bilhões de barris. Um barril, 159 litros, não esqueçam.
Vocês vão poder procurar depois também o apoio dos Estados Unidos a Saddam Hussein para invadir o Irã. Saddam Hussein, que depois passou a ser bandido, né? Isso tudo não é fácil, hein? Saddam Hussein era aliado, depois é traidor, depois vamos matá-lo. A invasão do Kuwait pelo Iraque, em 1991. Presidente Bush, o imperador Bush, é sabido que ele tinha interesses em empresa que explorava o petróleo lá no Kuwait. Então, é fundamental entender essas coisas, porque isso tudo faz parte da história do petróleo. Sempre o objetivo é dos países garantir o petróleo para o seu consumo e das empresas que têm seus interesses como empresa privada, que é aumentar seu lucro. Não existe inimigo de empresas privadas, existem interesses de ganhar dinheiro. Como um ex-chefe meu de uma empresa que eu trabalhei, não foi a Petrobras, dizia para mim: Fernando Gutmann, você não pensa que nós estamos produzindo esse produto aqui. O que nós produzimos é dinheiro, dólares, na forma de um produto. O que a gente quer é dinheiro. Isso é, a empresa privada é isso, o capitalismo é isso, né? Diferente de uma empresa estatal, que tem objetivos não apenas na busca de lucro, mas tem o que podemos chamar de lucro social, desenvolvimento nacional, geração de empregos, obtenção de moeda forte, mas isso é outro assunto. Se a gente pensar um pouco na África, lembrando que geopolítica é a busca de reserva de petróleo, essa busca pode ser no Oriente Médio, pode ser na África, na América Latina, na Ásia Central. Na África nós temos grandes países que têm reserva de petróleo. A Líbia. Na Segunda Guerra Mundial, o que ocorreu ali no norte da África, para os estudiosos da Segunda Guerra Mundial, ali era busca do petróleo da Líbia. Argélia, mais um tema para vocês procurarem. Nacionalização do petróleo da Argélia, em 1971, pelo presidente Boumediene. O Gabão, na África, petróleo controlado pela ELF, empresa francesa. Quando você for estudar a Líbia, você vai ver a nacionalização do petróleo líbio pelo coronel Gaddafi em 1970. Nesse momento ele fez com que o preço do petróleo subisse 30%, aumentando bastante a renda petrolífera da Líbia, buscando os benefícios para o povo líbio. E aí começou o embargo americano à Líbia. Sudão, também na África, é o país que tem a quinta maior reserva de petróleo da África, sempre explorado pela Chevron. Nigéria, muito explorado pela Shell, maior produtor de petróleo da África, a Nigéria. Vocês lembram da Guerra da Biafra, aquele genocídio, mais de 1 milhão de mortos, as pessoas morrendo de fome. O pano de fundo da Guerra da Biafra, dessa mortandade da Biafra, é o conflito por petróleo. Na região da Biafra estão 2/3 das reservas da Nigéria. A África é, portanto, uma alternativa ao Oriente Médio. Lembra que da África para os Estados Unidos só tem ali o Oceano Atlântico. Do Oriente Médio para os Estados Unidos tem que passar por estreitos, golfos, Golfo Pérsico, Estreito de Hormuz, daqui a pouco vamos falar sobre isso. É muito mais complicado, muitos mais conflitos ali no Oriente Médio. A região do Cáucaso, na Ásia Central, é pouco falado quando se estuda a geopolítica do petróleo. Aí nós estamos falando Azerbaijão, Armênia, Geórgia, petróleo do Mar Cáspio. Eu sugiro que depois você abra o mapa, veja onde está o Mar Cáspio, Mar Negro, para entender aquela região ali. O Azerbaijão, por exemplo, que tem um dos campos maiores do mundo, na região de Baku, B-A-K-U. Em 1994, o Azerbaijão
fez um contrato com 11 empresas de petróleo, 11. Eles estavam achando que ali ia se transformar num novo Dubai. Que ilusão, que inocência, inocência. Faz um acordo com 11 empresas de petróleo, achando que o seu desenvolvimento estava garantido. Azerbaijão. Assim como a gente viu o primeiro poço de petróleo perfurado pelo coronel Drake, que aliás foi chamado de coronel não porque ele era do exército, era coronel porque encontrou o primeiro poço de petróleo como uma homenagem a ele, né? Passou a ser chamado coronel Drake. Como nós conhecemos, temos o nosso presidente, que é o capitão Bolsonaro. Na verdade ele nem chegou a capitão, ele se aposentou ou foi expulso do exército quando era tenente, e no exército quando você sai, você ganha uma patente, um grau a mais, então era tenente, virou capitão. Então o poço de petróleo na Pensilvânia, Coronel Drake, foi em 1859. E em Baku, no Azerbaijão, o primeiro poço foi em 1871, 12 anos depois, então muito próximo. A questão é como levar o petróleo de Baku para a Europa. Para vocês entenderem como funciona essa questão, parece fácil, Azerbaijão leva para a Europa. Existiam 3 rotas. Você podia passar pelo Irã, mas os Estados Unidos não querem, porque tem os conflitos nucleares, tal, acordo nuclear rompido pelo presidente Trump, não pode passar pelo Irã. Petróleo de Baku para a Europa não pode ir pela Armênia, porque o Azerbaijão não quer. E não pode ir pela Geórgia, porque são 600 quilômetros a mais de oleoduto. Então isso é geopolítica. Como negociar a chegada do petróleo de Baku para a Europa. Qual é o custo desse barril, desses 159 litros? O Cazaquistão, que é um país que muitos de vocês nunca devem ter ouvido falar em Cazaquistão. É 5 vezes maior que a França. Faz fronteira com a China. Então, 3 países querem o seu petróleo. Estados Unidos, porque precisa do petróleo do mundo inteiro, maior consumidor, 20 milhões de barris de petróleo por dia, para garantir o American Way of Life. Estados Unidos, Rússia e China querem o petróleo do Cazaquistão. Daí até se fala, é uma briga entre a águia americana, o urso russo e o dragão chinês. Como vai acabar isso? Ninguém sabe, né? No meio dessa história toda tem o gás natural da Rússia, da Ucrânia, que vai para a Europa. Hoje a Europa consome 70% de petróleo vem da Rússia e 65% de gás natural que vem da Rússia. Lembrem do inverno europeu que precisa de aquecimento, precisa do gás da Rússia para garantir o aquecimento das suas casas. Eu sugiro que vocês procurem depois aprofundar, por exemplo, o que é o Estreito de Hormuz no Golfo Pérsico. Se você botar no Google Estreito de Hormuz, vai aparecer. Esse estreito banha Irã, Emirados Árabes Unidos e outros países ali do Oriente Médio. E por ali passam mais de 15 milhões de barris por dia de petróleo. Isso significa 20% do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Quem dominar esse Estreito de Hormuz domina 20% do petróleo do mundo, da produção mundial, que é em torno de 100 milhões de barris por dia. O Estreito de Malaca, outra sugestão para você procurar e aprofundar, fica entre a Malásia e a Indonésia. Por aí passa 70% das importações de petróleo da China. E a principal passagem entre o Índico e o Pacífico. Estreito de Malaca. A gente nunca ouve falar, né? Estreito de Hormuz, Estreito de Malaca, ou passa desapercebido numa notícia de jornal. Lembrando, Estreito de Hormuz, 20% do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz, e 70% das importações de petróleo da China, que é o segundo maior consumidor de petróleo do mundo, 70% do seu petróleo passa pelo Estreito de
Malaca. Lago Maracaibo, na Venezuela. Em 1999, o presidente Chávez disse: o petróleo é o vetor da transformação social. Olha o perigo dessa frase num país que é o maior detentor de reserva de petróleo do mundo, a algumas milhas do império. Então, em 2002, a gente sabe que teve apoio da CIA, Serviço Secreto Americano, apoio dos Estados Unidos, houve um golpe contra o Chávez, mas em 48 horas foi debelado e o Chávez voltou a ser o presidente da Venezuela. O petróleo do Orinoco, então, é fundamental para garantir essa força que a Venezuela tem na geopolítica mundial. Depois nós vamos falar sobre a qualidade do petróleo do Orinoco, que não é essas coisas todas, é um petróleo muito pesado. Então, o refino do petróleo da Venezuela é muito difícil, porque você tem que quebrar moléculas muito pesadas de hidrocarboneto, mas nós vamos falar disso em produção e em refino de petróleo. Então, meus amigos, geopolítica é isso, é você garantir a obtenção de petróleo para o seu desenvolvimento. É a diferença entre o que você consome e o que você produz. Lembrando que os dois maiores países do mundo consomem petróleo muito mais do que produzem e eles precisam trazer. E geopolítica de petróleo é a diversificação das fontes de petróleo. O petróleo pode vir do Oriente Médio, da África, da América Latina, da Ásia Central, da Rússia. Mais tarde, em outro vídeo, nós vamos falar só sobre a América Latina, sobre a Argentina, sobre o gás da Bolívia, vamos falar mais sobre a Venezuela. Hoje eu queria dar esse panorama mais amplo sobre geopolítica do petróleo e falar da importância de você ter estrategicamente as condições de manter sob seu controle a produção de petróleo.